Caros amigos, cá estou para a segunda parte das aventuras do Igor da Torre. Igor da Torre, que é o Gregor Nolzen. E é interessante porque essa segunda parte ela vai falar um pouco mais da capacidade produtiva dele. Parece 9 anos de experiência na Alemanha para depois vir para a Terra Brasilis, um país tropical, com razões que depois ele vai explicar por quê. E mostrar um pouquinho a sua aventura tal como eu conheci Gregor pela primeira vez numa feira de áudio. Então, sejam bem-vindos e bom divertimento, porque o importante aqui não é falar sobre produtos, tecnologia, caixas, hi-fi, blá, 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 que o mundo todo fala sobre esse tipo de coisa, mas a proposta da Oris Lab é humanizar. Ou seja, atrás de uma boa ideia, atrás de um trabalho, existe uma cultura, existe um saber, existe uma pessoa. Falamos da pessoa primeiro, e o trabalho dele é sua capacidade produtiva, é sua capacidade intelectual e sua capacidade de empreendedor, não importa o tamanho, mas não deixa de ser um empreendimento. Então, sejam todos bem-vindos e seja bem-vindo, meu caro amigo Gregor, para essa segunda parte. Então, vamos lá. Sim, a eletrônica. A gente tem que fazer uma conversa leve, sem maiores histórias. O meu café já foi tomado, nessa xícara amarela bem bonita. Eu estou tomando ainda. O último truque agora do home office, todo mundo está com uma xícara, né? E enquanto está com uma xícara cheia de cerveja gelada, chega na xícara para assoprar para tomar uma cerveja, entendeu? Fala aí. Bom, a cerveja vai ser depois. Bom, entre o som do Ribbon, naquela época, e o som do Soft Dome, também naquela época que já tinha Soft Dome de seda e tudo mais. Já. O seu gosto musical dizia o quê? Me fala um pouquinho da sua sensação, assim, de quem, sabe, coisas do coração mesmo, coisa de tipo de música que você ouve. O Ribbon era uma coisa aceitável, ou boa, ou médio, e o Soft Dome era aceitável, bom, médio, ótimo. Me conta um pouco mais sobre isso, porque Não, depois vou te dar aí eu tenho o que meu dizer, parecer. sim, não, entendi. Não, veja bem, naquela época, tem que se entender, estamos falando da minha primeira, número 1 de caixa na vida que eu fiz, tá? Estamos ainda ali, lá em 81, sabe? Ok. E eu tinha começado com esse, com piezo, que era uma merda, sem eu entender também por nenhuma, era só mesmo pelo coração, como você disse, pelo meu via. Eu não aguentava, depois de 2 meses, mais esse piezo. Tá? E aí troquei e eu quis pôr uma coisa boa. E eu fui pesquisar, já na época, no TT1. E o que para mim a pesquisava, entregava, assim, naquela época, o que dava maior agudo, melhor agudo, pipipi, papapá, era o Ribbon, que também era novidade, por isso também muito elogiado, entende? Já em comparação para Domo, que já existia, como a gente encontrava nas caixas IMF, do meu amigo, que eu falei, que você conhece. Sim, sim, sim. Então, eu nem tinha né? ainda experiência com Domo. Eu não conhecia, além de ouvir em outras caixas, de fazer, experimentar, eu não tinha experiência nenhuma com Domo.
Eu tinha um piezo, falei, não, isso é merda, eu quero agora uma coisa bem, bem bom. E já fui logo partir para um ribbon, sem ter experimentado mesmo um domo, Ok. entendeu? Isso em 81. E quando que Pulei essa parte apareceu a na sua época. curiosidade pelo domo? Quando que você mudou de ribbon para domo? Conta essa história. Se é que Então, aconteceu. aí, então, sim, claro, porque essa foi minha primeira caixa, que foi uma experiência realmente boa, deu muito certo, uma caixa que tocava bacana e tal. E continuava conhecendo, a partir daí, outras construções, outros tipos de caixa, Masterflex, outras seladas, eletrostáticas, outras linhas de transmissão. Enfim, aí comecei a conhecer mesmo o mundo das caixas acústicas, ok? E dentro daquilo que eu então conheci, eu sempre chegava na mesma conclusão. Aquela primeira caixa lá do meu amigo foi o melhor que eu já ouvi até hoje. Ah. Que era a linha de transmissão, por sinal, da IMF. Né? Aham, aham. Então, com essa conclusão, eu estava com vontade, então, de partir para uma segunda caixa, porque a primeira deu certo, muito bem certo. Então, eu falei, não, bora fazer mais uma, melhor, maior, ainda do que a primeira. E aí, então, já tinha feito toda a pesquisa e tudo mais, e analisei meu gosto por música, e cheguei à conclusão, não, eu quero linha de transmissão para mim, para minhas caixas. Tá? Isso ficou totalmente claro. Então, o segundo projeto começou e eu fiz uma minha primeira, então, linha de transmissão, que deve ter sido para lá de 82, 82, 83. Está muito cedo, hein? Muito cedo, hein? Não, 82. Eu faz vou um olhar no meu tempinho, já faz calendário um o que que eu tempinho. fazia em 82. Aham. Eu não fazia nada de áudio em 82, mas eu comprava. Aí depois vou Sua tentar ligação levantar está aquilo que eu tinha. falhando. Ah, Não, não, para mim está tudo bem. é, você não aparece para mim, sabe? Eu estou ouvindo você, mas agora voltou. Beleza, maravilha. Sim. Ah, ok. Então, aí então parti para a primeira caixa, segunda caixa acústica, primeira linha de transmissão. Já uma torre grande com ufa de 12 polegadas, se não me engano. Fiz um acabamento profissional, deixei ela branca, uma caixa branca, que era uma coisa fora da caixinha, totalmente também em design para a época. E minha tela de proteção eu fiz de seda, onde inclusive até uma amiga minha que estava trabalhando com pintura em seda, eu pedi para ela fazer um desenho na tela para ficar uma coisa bem bonita e personalizada. Então a caixa ficou linda, teve uma sonoridade boa, mas eu estava realmente fazendo ainda minhas experiências com linha de transmissão. E a partir de E quando não isso foi tão virou. boa assim essa experiência. Essa primeira linha de transmissão não foi boa. Então, assim, Aham, ela ficou aham. linda, maravilhosa, mas para mim, até hoje, quando eu tento lembrar dessa caixa lá de 81, ela tinha muito pouco grave. Para mim. Outros não acharam. Portanto, assim que eu liberei essa caixa para venda, ela foi embora na hora. E tinha um Essa monte é de a minha amigos meus de pergunta. olho. Essa é a minha pergunta. A partir de quando você deixou de ser o fabricante de caixa acústica para você mesmo, tipo hobby, pelo seu prazer, para ser uma pessoa pronta para fazer disso um business, um negócio? Conta um pouco. Vamos voltar, que fomos cortados. Ok, ok. Não, não, não tem problema que eu segui. A minha pergunta, eu vou repetir, depois, se for o caso, a gente Sim. edita. A partir de quando que, de fato, você saiu da situação de que você está fazendo caixa acústica pelo seu próprio prazer, apesar que o prazer continua, para depois você começar a enxergar, ok, eu vou fazer um business. Então, teve uma primeira Então, vez que você começou a vender um, dois, três, veja quatro só. pares. Quando que isso aconteceu? Veja só. Um pouco sempre foi business, um pouquinho. No início, naquela fase aí, de que forma?
Eu fazia por puro prazer, por meu gosto, simplesmente, eu fazia as caixas que eu queria, tá? Para mim ouvir, para eu ficar cada vez mais extasiado, digamos assim, tá? Só que isso tinha uma consequência. Eu era socialmente também bastante ativo já na época, na Alemanha. Também bastante músicos, bastante meio artístico, bastante amigos artistas e tudo mais. Também, enfim, acabei conhecendo uma artista brasileira na Alemanha que me trouxe aqui, né? Onde eu vou também já chegar, na verdade, a isso. Então, enfim, na Alemanha foi assim que eu sempre, para mim, eu fazia sempre caixas maiores, melhores, só que também sempre mais caros. Então, eu fazia para mim, tá? Ouvia um bom tempo que eu quisesse, automaticamente uma porção de gente acabava ouvindo também as minhas caixas, pelo meu movimento social, e sempre alguém de olho na caixa que eu estava ouvindo, quer dizer, querendo adquirir. Então, eu colocava overpriced, aquilo que eu gastei para fazer ela, vendia um pouco overpriced para o próximo projeto que já estava na minha mente, eu precisava de X grana, mais do que na caixa anterior, entende? Então, eu Quantos fui, marcos? ao longo dos Quantos anos, na Alemanha, marcos? galgando o nível de caixas. A tua faixa de preço era de quantos Deutschmark, mais ou menos? Uma ideia. Não, nem lembro, cara, não, realmente, nem vou falar, nem lembro, porque era baseado no que eu gastava, e era da hora, entendeu? Então, o valor em si não era importante. O importante era eu conseguir, na hora de eu me desfazer da minha caixa, ter a grana para o próximo projeto, que eu já sabia quanto eu precisava. Entendi. Então, o valor para mim não interessava. Eu não faço nem ideia de valores. Era o que custava para mim fazer a próxima caixa. Enfim, era só isso mesmo, né? Enfim, e foi dessa forma, seguindo até eu ir ao Brasil. Aí também não podia carregar a caixa que eu tinha, que era um monstro de linha de transmissão. E ia precisar duas passagens só para as duas caixas, digamos, mais ou menos. Não, no way. Então, não. Então, aí também para mim foi essa história mais ou menos. Na Alemanha, um bocado de caixas que passaram por mim, mas também não fui tão rápido assim que, enfim, eu fui ao Brasil em 89, né, que eu cheguei aqui em 89, e foi de 81, 80, não, na verdade, dessa primeira, 81, 80, 81, foram 9 anos fazendo caixas acústicas na Alemanha, onde se pode considerar média, tipo, um ano a um ano e meio de desenvolvimento, de tomada de conhecimento meu também para melhorar meus projetos, entende? É bastante representativo. E você deixou a Alemanha quase na época da queda do muro, né? Não é isso? Quando Eu deixei a juntou a Alemanha, Oriental e a Ocidental. eu deixei a Alemanha, eu não lembro bem agora exatamente a data, mas uns 20 e poucos dias antes do muro cair. Alguma coisa assim. Eu Eu lembro até estive, hoje, se alguém tivesse me perguntado no aeroporto, quando eu fui indo ao Brasil, quando acha o senhor que vai cair o muro? Em primeiro lugar, eu ia falar, sei lá, que também tudo é muito volátil, né? Mas eu acho, antes dos próximos 10 anos, acho que dificilmente, né? 20 dias depois caiu. é curioso porque eu estava em Nuremberg quando caiu o muro, aí depois eu falei, vou para Berlim. Aí pegamos um Sim, carro, os alemães gostam muito de Alfa Romeo, né? Então nós fomos sim, de eu Alfa gosto Romeo, também. você também gosta. Fomos, né? Uma Ferrari barata, entendeu? Exato, e aí chegamos perto de Dresden, falamos, eu quero ficar aqui, que Dresden é uma bela cidade, né? É a Florença, né? Da Alemanha, né? Salas de concerto e tudo mais. E foi naquela época que eu vi, na realidade, um pouco essa mistura entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E já tinha Sim. gente na rua, sabe, Gregor, que me marcou, que andava com Walkman Sony, sabe, em Ah, Dresden, que era DDR ainda, né? A única coisa que não sim, funcionava era o telefone.
Quando eu queria ligar, por exemplo, para a Alemanha Ocidental, de volta para Nuremberg, chamava a telefonista, precisava esperar 4 horas para completar a ligação. Mas, enfim, eu fugi um pouco do assunto. Mas você não percebe a vantagem de lá. Conta. Sabe qual foi uma das vantagens lá na Alemanha Oriental antiga? Não. Copo de vidro inquebrável. Já ouviu falar disso? Não, nunca. A única coisa Eles que eu não desenvolveram. gostava, ia no lugar para tomar chá, me serviam chá em xícara de vidro e copo de vidro. Eu falei, não, eu quero em porcelana. Não tinha.